tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a amada igreja. É com o coração cheio de gratidão, com o coração transbordando de alegria, que nós chegamos no último dia deste ano, certos que foi pela graça e bondade do Senhor que chegamos até aqui. Então todos nós podemos dizer nessa hora: até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado a Deus. Receba toda a nossa gratidão. E nós, nesse momento, dedicamos ao Senhor a honra, a glória, o louvor e toda a nossa adoração. Nós nos reunimos, cada um na sua casa, nesse momento, para exaltarmos o Senhor, ó Deus. Cada um de nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, um coração cheio de gratidão, para bendizer o Teu santo nome, para Te cultuar, ó Deus, para louvar e exaltar o Teu santo nome. Quero convidar a igreja a lermos a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo 126, onde nós exaltamos a Deus pela sua restauração e reconhecemos que o consolo, a graça vem da parte do nosso Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus, Salmo 126: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Nós temos motivos de sobra para que neste último dia do ano possamos agradecer a Deus e reconhecer que grandes, que maravilhosas, que extraordinárias coisas o Senhor tem feito por nós. As pessoas têm visto, as nações têm visto o que Deus tem feito pelo teu povo. A boa mão do Senhor nos conduziu até o dia 31 de dezembro de 2020. Obrigado, Senhor. Receba a nossa gratidão, receba o culto que nós lhe prestamos, ó Deus, nessa hora. Quero convidar a igreja que nós possamos orar com coração grato, mas também confessando a Deus os nossos pecados e clamando ao Senhor que apiede-se de nós e perdoe as nossas mazelas. Oremos ao Senhor nesta hora. Deus amado, receba o culto que nós lhe prestamos nessa hora, Deus. É com o coração repleto, transbordando, Seu Deus, de gratidão, que nós, ó Deus, nos dirigimos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Porque temos a certeza plena, ó Deus, de que o Senhor continua conosco, que o Senhor continuará nos ajudando. Obrigado, ó Deus. E agora que nos reunimos, ó Deus, para te adorar, para te cultuar e para bendizer o teu nome, nós rogamos ao Senhor
que apiede-se de nós, ó Deus, que pelos méritos do seu Filho Jesus Cristo, perdoe os nossos pecados. Ó Deus, apiede-se de nós, ó Deus, compadeça-te de nós. Vasculha, ó Deus, o nosso interior, limpa e purifica-nos, ó Deus, de toda a nossa transgressão, do mal que temos feito, porque pecamos contra Ti somente, ó Deus, e nós fizemos o que é mal perante os Teus olhos santos, ó Deus. Por favor, Senhor, em nome de Cristo e por meio de Cristo, ó Deus, perdoa-nos, compadeça-te de nós e ajuda-nos nessa hora, ó Deus, a oferecermos ao Senhor um culto que seja agradável ao Senhor e que o Senhor deseje receber, e que Teu Santo Espírito nos conduza a esta adoração, a este cultuar. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Louvemos a Deus, irmãos, exaltemos ao Senhor. Louvado seja o Deus eterno e glorioso, aquele que é digno de toda a nossa adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela Tua provisão. Nada tem nos faltado, pela Tua proteção e por Tua misericórdia. Em tudo Tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela Tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Eu te agradeço, ó Espírito do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, o livro de 2 Samuel, no capítulo 23, no versículo 8 até o versículo 17. 2 Samuel, capítulo 23, do verso 8 ao verso 17, assim diz a palavra do nosso Deus. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Bassebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi. Entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel. Esse se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças
desceram ao tempo da cega. Foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa dos filisteus que acamparam no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberei eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça e que sejamos edificados pela boa, eterna e gloriosa palavra do nosso Deus. O desafio de um novo ano exige de nós, queridos, exige do povo de Deus que ele seja valente, que ele seja muito valente. Os desafios de um novo ano exigem valentes no Senhor. Eu gostaria então de trabalhar esse tema, que a graça de Deus seja abundante sobre nós e que através desse texto que lemos nessa noite, o Santo Espírito de Deus fale conosco e nos ensine a respeito da dependência que devemos ter do nosso Deus. O texto de 1 Samuel, o capítulo 23, de 8 a 17, ele narra, ele relata os feitos dos 3 maiores valentes de Davi. Eles estavam entre aqueles 400 valentes que se uniram a Davi na caverna de Adulão, quando Davi estava sendo perseguido por Saul e ninguém queria dar abrigo a Davi. Ele foi se refugiar numa caverna, na caverna de Adulão, e quando ele estava na caverna de Adulão, 400 homens rejeitados pela sociedade, amargurados de alma e de coração, eles foram até Davi e se ajuntaram a Davi, e Davi tornou-se o seu líder. 1 Samuel, no capítulo 22, de 1 a 5, narra todo esse episódio. O texto que lemos de 2 Samuel, especialmente capítulo 23, vai narrar então os feitos desses 400 valentes. Mas o texto que lemos, a partir do verso 8 até o verso 17, nos fala especialmente a respeito de 3 valentes, dos 3 principais valentes. O primeiro, que em outra versão é chamado de Jabezão, e é o nome que vamos chamá-lo nessa noite. Jabezão é aquele que com uma lança somente e sozinho enfrentou 800 homens e os derrotou. O segundo valente que se apresenta é Eleazar, aquele que foi para o campo de batalha, que foi lutar contra os filisteus, mas que no meio da batalha os israelitas, os seus companheiros, se recuaram, o abandonaram, mas que ele permanece sozinho lutando, e luta sem parar, sem desistir. Ele luta até a exaustão, de tal forma que a dor é tão grande que a espada gruda em sua mão, mas ele derrota os filisteus. O terceiro valente é Samar. Samar foi aquele que, quando os filisteus invadiram um campo plantado de lentilhas, e aonde os filisteus abandonam o campo, correm, fogem dos filisteus, ele permanece, ele mantém a sua posição, e ele defende aquele campo, e ele derrota os filisteus.
foram feitos extraordinários, queridos. Esses 3 valentes, habilidosos, um homem que sozinho derrota 800 homens, Jabezão, o valente, perseverante, o homem que luta sozinho até exaustão, a ponto da espada grudar na sua mão, este é Eleazar. Um homem com fidelidade, um homem que luta sozinho para defender o campo, mas que não abandona, que não sai, mas que enfrenta o adversário, que derrota o inimigo. Este foi Samar. Jabezão é aquele que Deus acrescenta. Eleazar é o que Deus ajuda. Samar é o que Deus ouve. Esse é o significado do nome de cada um deles. Agora preste atenção, queridos. Feitos extraordinários, mas que só foram possíveis pela intervenção divina. A graça de Deus estava com aqueles homens. Deus os usou em sua habilidade, em sua coragem. Deus os usou em toda a batalha. Ninguém sozinho, queridos, pode derrotar 800 homens, se não for pela intervenção divina. Nós só cremos, queridos, porque está escrito na palavra e porque nós conhecemos o Deus que se revela na Escritura. Nós cremos, queridos, porque Deus assim revelou. Um homem sozinho derrotou 800 homens com uma lança, por intervenção divina. O verso 10 diz que o Senhor efetuou um grande livramento. O verso 12 vai repetir novamente: o Senhor efetuou grande livramento. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, que feitos extraordinários, mas temos a consciência de que foi por graça e intervenção de Deus. Foi a boa mão de Deus que esteve com esses homens e que usou a vida de cada um deles poderosamente. Meu irmão e minha irmã, Igreja de Cristo, nós somos esses valentes, queridos. Nós somos a Igreja de Cristo. Nós somos o povo que Deus escolheu. Nós somos aqueles que foram regenerados pelo poder do Santo Espírito do Senhor. Nós fazemos parte do grande exército de Deus. Nós somos, irmãos, os valentes de Deus desse mundo. Os desafios que nos apresentam, irmãos, os desafios que estão diante de nós são gigantescos, queridos. São gigantescos. E eles só poderão ser alcançados, eles só poderão ser vencidos, irmãos, pela intervenção divina. Só poderão ser vencidos pela graça de Deus. Um novo ano se apresenta diante de nós. Daqui a algumas horas inicia-se então esse novo ano, cheios de desafios, queridos. Eu te convido a ser um valente de Deus, porque você, meu irmão e minha irmã, vocês foram escolhidos por Deus lá na eternidade para serem esses valentes nesse mundo, para serem o sal e luz desse mundo, para serem nesse mundo os discípulos de Cristo, valentes, intrépidos e ousados, para serem instrumentos e ferramentas na mão de Deus. Nós iniciamos esse novo ano como Jabezão. Nós iniciamos esse novo ano como Eleazar. Nós começamos esse novo ano como Samar. Nós iniciamos esse ano enfrentando todas as adversidades. Primeiro, sabendo que nós estamos nas mãos de Deus, estamos na dependência de Deus. Segundo, não recuando, queridos, mas avançando em todas as circunstâncias, jamais recuando. Em terceiro, perseverando até o fim.
indo até aonde o Senhor nos conduzir, querido. Como diz o apóstolo Paulo, que todos nós possamos caminhar pela fé, queridos, e quando chegar ao final da carreira, nós possamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, que assim nós possamos combater o bom combate. 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 7. Que nós, queridos, possamos ouvir a exortação de Cristo, registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós somos os valentes de Deus desse mundo, queridos. Não podemos recuar, queridos. Avancemos, irmãos. Cristo está conosco. Vamos combater o bom combate. A graça e a mão de Deus está sobre nós. Que possamos começar esse novo ano orando como orou a igreja primitiva, diante da adversidade, sofrendo ameaças de morte. A igreja de joelhos no chão, prostradas diante do Altíssimo Senhor da igreja, ela ora. Está registrada em Atos capítulo 4, no verso 29, e ela diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, ó Deus, que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Que esta seja a nossa oração neste novo ano, queridos. No meio às adversidades, as lutas que se apresentam diante de nós, que o Senhor nos faça valentes, corajosos, intrépidos, ousados, com a mão no arado, queridos, combatendo o bom combate, enfrentando as adversidades, porque a boa mão do Senhor está sobre nós e está conosco. Nós vamos avançar, irmãos, confiantes e cheios de esperança, porque Cristo nos fez uma promessa, e é nessa promessa que nós caminhamos. Ele diz em Mateus capítulo 28, no verso 1, lá no final do capítulo, quando ele fala da grande comissão, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, irmãos. Ele nos promete. Por isso nós vamos avançar, por isso nós vamos caminhar. Nós somos os valentes de Deus. Nós vamos enfrentar os adversários de Cristo, irmãos, combatendo o bom combate, colocando a mão no arado, caminhando pela fé, queridos. O Senhor está conosco. Que sejamos corajosos, irmãos, que sejamos intrépidos, que sejamos ousados, irmãos. O Senhor está nos conduzindo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda sobre os feitos dos três valentes de Davi, o texto diz, a partir do verso 14 e vai até o verso 17, que Davi estava na sua fortaleza, na caverna de Adulão, no vale de Refaíns, aonde era a rota para Jerusalém. O exército filisteus estava abaixo, e o exército dos filisteus também estava em Belém. Belém era a cidade natal de Davi, e da caverna de Adulão até Belém era aproximadamente 9 quilômetros. Agora preste atenção, amados, quando os três valentes chegam e se aproximam de Davi, eles ouvem Davi expressar um forte desejo, e Davi, suspirando, diz: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Os três valentes ouviram o suspiro e a expressão, o desejo forte de Davi. Os três valentes saíram da caverna, atravessaram o campamento dos filisteus, foram até Belém, foram até o poço, pegaram água e trouxeram para Davi. Davi recebe aquela água,
mas Davi não tem coragem de beber. Davi derrama a água. Ele diz que ele não poderia beber aquela água, porque seria como beber o sangue dos seus valentes. Então ele derrama a água e ele diz que era como oferta agradável ao Senhor. Qual é a lição que nós tiramos desse relato, queridos? Em primeiro lugar, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso trabalho, queridos, todo o nosso empenho, as fadigas, os dias difíceis, tudo, irmãos, tudo é para a glória de Deus, e louvado seja o teu nome. Ao colocar a mão no arado e não olhar para trás, ao avançarmos, queridos, ao enfrentarmos as adversidades, ao lutarmos e ao combatermos o bom combate, é para a glória do nosso Deus. No final, irmãos, bendito seja o nome do Deus eterno e todo-poderoso. Segundo lugar, que a nossa vida deve ser vivida para oferecermos o melhor de nós para Deus, irmãos. Aqueles 3 valentes enfrentaram todas as adversidades. Ofereça o melhor, entregue o melhor, dedique o melhor de você para a glória de Deus. Estude, aplique-se, invista todo o seu tempo, tudo que você fizer, todas as coisas. Seja um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom servo, um bom cidadão. Faça tudo, todas as coisas, queridos, dedique o melhor para Deus. Terceiro lugar, Jesus derramou o seu sangue no nosso lugar, queridos. Ele bebeu este cálice da salvação, amados. Cristo se ofereceu por nós. Davi não pôde beber a água, porque seria a mesma coisa de beber o sangue dos seus valentes. Cristo derramou o seu sangue em nosso favor. Cristo bebeu o cálice da nossa salvação, queridos. É por isso que nós estamos reunidos, porque temos a salvação em Cristo Jesus. Foi Ele que derramou o seu sangue em nosso lugar. Foi Ele que sofreu, Ele morreu a nossa morte, queridos, para que nele tenhamos a vida eterna. Por isso dedicamos a Ele a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos bens. Nós dedicamos a nossa vida a servi-lo para o louvor da Tua glória. Nós somos escolhidos por Deus, queridos, em Cristo Jesus, para sermos os valentes do Senhor. Dediquemos a Deus toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. É por isso, irmãos, que nós enfrentamos todas as dificuldades. É por isso, irmãos, que nós enfrentamos todas as adversidades. É por isso, queridos, que abrimos mão da nossa própria vontade. É por isso que nós devemos dedicar a nossa vida para que o reino de Deus seja anunciado, seja proclamado nessa terra. Nós devemos fazer todas essas coisas para o louvor da sua glória. Meu irmão e minha irmã, você é um valente de Deus. Igreja Presbiteriana do Planalto e suas congregações, vocês, meus irmãos e minhas irmãs, vocês foram escolhidos por Deus para serem valentes, intrépidos e ousados. Não temas, irmãos, Deus está conosco. A boa mão do Senhor está nos conduzindo. Que o Senhor nos levante nesse ano de 2021 como valentes do Senhor, para avançarmos, para não recuarmos, para sermos instrumento em suas mãos.
A boa mão de Deus está sobre nós. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ano cheio da graça de Deus. Que você invista tempo desse ano para se dedicar a Deus, para o louvor da glória do Senhor. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família, queridos. Eu quero orar contigo. Eu gostaria muito de estar junto com você num culto presencial ali na igreja, para como fazemos todos os anos, à meia-noite, de joelhos no chão, agradecemos a Deus pela tua infinita graça, pela boa mão do Senhor que nos conduz até os últimos instantes do ano e o romper de um novo ano. Mas coube a Deus que neste ano nós sejamos não tão próximos fisicamente, mas ligados em Cristo Jesus, juntos e unidos na mesma fé, na mesma perseverança. Nós vamos orar, queridos, e que quando for meia-noite, você possa dobrar o teu joelho onde você estiver, levantar as mãos para os céus e dizer: bendito seja o Senhor que nos conduziu triunfantemente até aqui. Bendito seja o Senhor pelos dias fáceis e difíceis. Bendito seja o Senhor porque até aqui nos ajudou a tua boa mão. Nos conduz a um novo ano. Ó Deus amado, Deus querido, seja com a tua igreja, ó Deus, seja com o teu povo, ó Deus, e receba a nossa gratidão nessa hora. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos os valentes do Senhor nesse mundo, intrépidos e ousados e corajosos, ó Deus. Não permita, ó Deus, que as adversidades, que os problemas, que as dificuldades venham, ó Deus, nos intimidar, nos amedrontar, Senhor Deus, mas que sejamos corajosos, intrépidos, ousados no Senhor, e que a tua boa mão nos conduza, ó Deus, a toda a obra que o Senhor nos conduzir. Obrigado, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe cada família da nossa igreja, Deus. Derrame as bênçãos poderosas dos céus. Nós levantamos as mãos aos céus e dizemos: glória ao Senhor, bendito seja o teu nome, e obrigado, ó Deus, por o ano que passou e por esse novo ano que há de se iniciar. Louvado, exaltado e engrandecido seja o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, igreja amada, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão e as ricas consolações do santo e poderoso Espírito do Senhor, e sejam sobre vós, meus irmãos e minhas irmãs, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Viver com Ele em cada instante, seguir seus passos e avante.
estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova